Boa Olá, noite, pessoal. gente. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Rebeca, você não está aparecendo. Show. Na hora que eu falo, eu apareço. Está dando essa diferença de dinâmica. Daí vai aparecer sempre quem está falando. Gleides, eu parei de te ouvir. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vamos, por favor, aí dar um posicionamento. Tá. Olá. O áudio está beleza? Quem puder, manda no chat aí para a gente se o áudio está funcionando, chegando direitinho, se a imagem está sendo vista, só para a gente ter esse feedback de vocês. Opa! Ok. Então, vocês também estão me ouvindo, né? Perfeito? Aqui, então, professora Gleides, né? É com muita alegria aí que a gente traz para vocês aí um assunto bastante interessante aí para a nossa área, que é o pensamento estratégico na condução, né, da carreira, com dicas valiosas né, para o profissional da área de TI, né, e para que a gente consiga obter melhores resultados durante e pós-pandemia. E para falar desse assunto, hoje a nossa convidada é a Rebeca Morato, né? Ela é graduada em comunicação social, pós-graduada em marketing estratégico pela PUC, possui MBA em marketing estratégico pela PUC, MBA em liderança e inovação de gestão 3.0, tem a formação executiva em inteligência competitiva e BI pela Fundação Getúlio Vargas e tecnologia de vendas pela Acerto. Ela atua como CEO do Grupo Sim, já está lá há alguns anos, né, Rebeca? Que aí depois você deve contar a sua história aí. E assim, para mim é um imenso prazer ter a Rebeca com a gente, porque eu vi a Rebeca chegando na empresa, vi o crescimento gradativo da Rebeca, então assim, ela vai falar de como traçar, né, fazer estrategicamente lá a sua projeção de carreira, né? E é uma coisa que eu vi acontecendo com ela, até um dia eu falei, Rebeca, essa sua posição hoje, quando ela fez um comunicado, ela é um posicionamento natural. Por quê? Porque eu vi isso acontecendo. Então, assim, é muito bom a gente vir falar desse assunto e com uma situação real que a gente conviveu, né? Então, chamo aí a Rebeca para poder passar, né, essa experiência e também trazer algumas informações para que a gente consiga aí melhorar, né, o nosso posicionamento e talvez até nos alertar de alguma coisa que a gente precisa fazer para poder nos encaixar melhor no mercado, né? Então, aí, muito bem-vinda, Rebeca, e muito obrigada aí por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Gleides. O prazer é todo meu. Estou muito feliz com esse convite que eu recebi seu, né? Então, primeiramente, um agradecimento a você, um agradecimento a toda a instituição Pitágoras, que é uma faculdade exemplar em Divinópolis, e eu acredito muito nesse vínculo entre instituição e empresas. Então, agradecer toda a diretoria, agradecer a Daniele, e fazer um agradecimento especial, que eu sei que está aí, ao Ivan, que já coordenou o curso também, agora está lá em BH. Ivan, obrigada pela presença, obrigada pelo prestígio também. E a todos vocês que estão participando aqui, eu espero que eu possa somar um pouquinho, esse é o objetivo,
tá? E, por favor, mandem feedbacks, mandem comentários, estejam à vontade para que vocês possam também participar, tirar dúvida, enfim, o momento aqui é para construção, né? Eu não vou falar nenhuma verdade absoluta, eu não sou dona de nenhuma verdade absoluta, eu estou trazendo aqui para vocês algumas experiências minhas, visões que eu acumulei, que eu estudei, que eu pude ver na prática que funcionam. Então, é muito importante que a gente também reserve um espaço para deixar claro que existem, obviamente, exceções, existem outras realidades, enfim. Então, aqui é uma tentativa de nortear todos vocês para que a gente possa alcançar melhores resultados. Bom, então vamos falar sobre pensamento estratégico na condução de carreira, por que desse tema, tá? Eu fui convidada, na verdade, para falar sobre empregabilidade. O tema que trouxeram para mim foi a ideia era trabalhar empregabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, ainda mais no momento que os empregos estão tão ameaçados, as pessoas estão tão inseguras. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala sobre empregabilidade, a primeira coisa que me vem à cabeça, né, eu gosto muito desse tipo de polêmica, de quem que é a culpa, né? De quem que é a culpa sobre empregabilidade? De quem que é essa responsabilidade? Né? Quando a gente fala assim, eu tenho emprego, não tenho emprego, eu estou bem no meu emprego, não estou bem no meu emprego, mercado, enfim. E essa palavra culpa, ela é capciosa, ela é intencional. Né? A gente está o tempo inteiro procurando um culpado pelas coisas, pelas condições. Então, já participei de, inúmeras entrevistas de emprego, já tem 11 anos que eu estou na empresa e desde o início eu participei de entrevistas de seleção. E desde o início eu estudei muito sobre entrevistas de seleção e como avaliar as pessoas, como identificar pessoas que possam ser interessantes para a organização. E uma das perguntas que às vezes eu gosto de fazer para os candidatos, e aí fica essa dica também para quem ainda não está no mercado, mas está terminando a graduação e quer se colocar nesse mercado, uma das perguntas que eu costumo fazer para aquelas pessoas que já têm um intervalo, que não estão conseguindo uma recolocação, ou que colocam, que falam um pouquinho, né, sobre, eu estou desmotivado no meu trabalho, mas ainda não consegui nada mais interessante, enfim. Eu pergunto o porquê, na sua opinião, o porquê que você ainda não conseguiu um novo emprego, por que você acha que você está parada há tanto tempo, por que você acha que você ainda não conseguiu o emprego ideal? E 9 em 10 candidatos sempre respondem que a culpa é do mercado, ou a culpa é da empresa, ou a culpa é da crise. Então, é muito comum, né? E a gente gosta de terceirizar sempre a responsabilidade sobre tudo, a gente está acostumado a isso. Então, é o mercado que está ruim, o mercado está fraco, a economia não está girando. Ou então são as empresas, né? Eu já escutei, por exemplo, as empresas não sabem o que elas querem, elas não valorizaram o meu currículo, ou não perceberam o potencial que eu tinha, né? Ou então a culpa é da crise. Agora é um ótimo momento para a gente colocar, inclusive, a culpa na crise. Então, agora a crise, a pandemia, o coronavírus. Sempre tem algum culpado, né? Sempre tem alguma pessoa responsável. Rebeca, seu áudio sumiu. Rebeca? Ok. Pessoal, vamos aguardar aqui, porque deve ter caído a conexão lá, mas
Aproveitando aí o momento, o pessoal que quiser fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade aí, para que as perguntas sejam startadas, tá? Aí a gente já vai lançando as perguntas, já volta aí. Ok, Rebeca retornando já? Ok, estamos de volta. A conexão do Zoom caiu. Okay. Deixa eu ver se vai atualizar aqui no... Não está projetando tela, né? Não, ainda não. Ok. Carregou já. Carregou? Então, posso dar sequência? Gente, a gente teve uma queda de internet aqui, tá normal isso, tá? Então, trabalhando todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, isso é uma coisa que acontece. Peço desculpas a todos vocês. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu estava falando sobre a culpa, né? A gente é condicionado, tá? Desde criança, desde na nossa etapa de adolescente, depois quando a gente entra, né, graduação e depois emprego, a gente está sempre sendo condicionado a colocar a culpa em outras pessoas, em ambientes externos. Então, quando você está namorando e aí a pessoa termina com você, mas é porque não me deu valor, não viu e etc. Quando você entra no emprego, não está dando certo, mas a culpa é da empresa, a culpa é do meu chefe. Quando você está na graduação, a culpa é do professor, né, Gleice? Então, sempre tem alguém, a culpa é da instituição, a culpa é do processo de ensino, enfim, sempre tem alguém culpado, porque a gente acostumou, a gente escuta isso dos nossos pais, dos nossos amigos, né? A gente está sempre ouvindo esse tipo de conforto, porque é confortável, é reconfortante. Quando alguém vira para você e fala assim, você perdeu, né? Você está na merda, mas a culpa é do outro, não é sua. Você fez o que você podia, você deu o seu melhor. Isso é reconfortante, isso ameniza um pouco da nossa dor. Mas isso não é real. A grande verdade é que o que a gente precisa cada vez mais aprender, mais se condicionar, é a trabalhar a nossa autorresponsabilidade, né? Qual é o impacto que nós temos em relação ao resultado que a gente quer alcançar. Então, qual que é a nossa responsabilidade individual sobre o nosso futuro, sobre as coisas que acontecem com a gente, sobre o que a gente constrói na nossa carreira, na nossa vida pessoal, em todas as nossas relações? Qual é a nossa responsabilidade? Fulano foi grosso comigo, tá? Mas qual foi a sua responsabilidade nesse processo? Né? Fulano não me deu valor, aqui, qual foi a sua responsabilidade nesse processo? Então, não estou dizendo aqui, e volta de fazer esse tipo de apontamento, né? Não estou dizendo aqui que o mundo é perfeito, se você fizer a sua parte, todo mundo vai contribuir, não é isso, tá? Não significa que o mercado não tem problema, que as empresas não têm problema, que o mercado não está em crise, né? Não significa que o mundo externo não tenha problemas. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente precisa parar de só achar que lá fora que tem problema, que lá fora que tem responsabilidade, que lá fora que tem influência sobre, né? Parar de depositar tudo nesse ambiente externo e começar também a procurar aquilo que a gente consegue controlar. Vai ter uma série de circunstâncias na vida de vocês que vocês não vão conseguir controlar. Isso é fato. Né? A crise, a pandemia, uma das coisas que eu mais conversei com colaborador, com outras pessoas durante essa crise toda, se a gente aceita, né? Tem problema que não tem solução, não é problema, é fato. Viva com ele, conviva com ele, aprenda a lidar bem com esse fato que chegou na sua vida, que não tem como você aplicar nenhuma solução. É uma escolha. Né? Você pode sofrer, você pode martirizar com coisas que você não tem controle. Eu acredito que inteligência emocional é você realmente saber trabalhar
o seu emocional diante dessas escolhas, saber decidir onde que você vai aplicar energia, né? Onde você vai aplicar o seu estresse, o seu pensamento, a sua garra, a sua frustração, aplica naquilo que você tem como controlar. E aí a gente está falando de responsabilidade individual, nunca foi tão falado, né? Responsabilidade individual é um assunto que está na moda de todo mundo, porque simplesmente todo mundo agora se isolou, todo mundo agora está trabalhando de casa, e mais do que nunca nós temos que exercer as nossas responsabilidades individuais. Então você consegue ver cursos, ler artigos, ver postagens, e todo mundo falando sobre isso, o que é que você está fazendo, o que é que você está procurando, né? O que você está conseguindo construir nesse momento que está todo mundo em isolamento, que está todo mundo, e algumas pessoas com excesso de tempo, o que você está fazendo para conseguir sair dessa crise melhor. Então, se a gente vai falar de empregabilidade, e se esse é o tema, né, que foi elegido para ser discutido, eu não vejo outra forma senão a gente falar sobre a responsabilidade individual de cada um em cima da empregabilidade e mostrar para vocês o que é um pensamento estratégico, como que nós podemos pensar a nossa carreira de uma forma mais estratégica, mais planejada, mais bem conduzida, para conseguir conquistar alguma coisa ou algum resultado que se almeja lá na frente. Bom, e aí, todo mundo fala de estratégia. Estratégia é o marketing na boca do povo. Então, são terminologias, são expressões que as pessoas acabam usando com muita familiaridade, mas acaba que as pessoas não vão muito a fundo, né? É que nem dar palpite em marketing. Muita gente dá palpite em marketing, mas às vezes é algo muito superficial. A estratégia é algo mais ou menos assim. A gente fala de estratégia. A gente fala, temos que construir uma estratégia, temos que pensar estrategicamente. Né? Vocês são do time estratégico, é uma palavra que é muito usada, mas é importante que a gente entenda o que é isso, né? No cerne da questão, o que é um pensamento estratégico, como que a gente faz para ter um pensamento estratégico. Bom, estratégia nada mais e vamos simplificar muito aqui, né, até pelo tempo, mas a ideia é passar um geral, estratégia é um meio para você chegar num fim, tá? Então, é basicamente você começar a tentar, você começa entendendo assim, bom, onde eu quero chegar? Em qual resultado eu quero chegar? Qual é o futuro que eu quero para mim? E o meio para fazer esse resultado acontecer é a estratégia que você vai usar. Muito simples, tá? Obviamente, ela tem etapas e ela tem necessidades. Então, a primeira necessidade para você ter realmente um pensamento, o primeiro requisito, tá? Vamos chamar de requisito, é você ter coerência. Não se começa uma estratégia se não tiver coerência, tá? E uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro, não existe final errado. Pronto. Tá? Gravem isso é muito importante, isso vai mexer com a autoestima de todo mundo. Por quê? Hoje em dia a gente está convivendo com uma série de padrões pré-estabelecidos que determinam o que é o sucesso. O que é sucesso? Certo? E a gente começa a se martirizar em função do sucesso dos outros, o que os outros estão conseguindo, o que os outros estão alcançando, mas a estratégia do outro não serve na gente, não veste o mesmo número. A gente não consegue simplesmente utilizar a estratégia do outro ou chegar no fim do outro, porque a gente é dotado de características diferentes, ou a gente tem ambições diferentes, a gente tem sentimentos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa pré-estabelecer é que a gente precisa saber qual é o fim ou qual é o resultado. O fim não é o encerramento, final de vida. Aqui a gente está falando apenas do fim da estratégia em si. A gente pode ter uma série de estratégias ao longo da vida, isso é mutável. Pode chegar num momento, olhar e mudou o sentimento, mudou tesão, mudou vontades, e aí você muda a rota, muda os seus planos. Tá? Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que você precisa saber qual que é esse fim. Agora, pode ser estabilidade, pode ser
maternidade, pode ser dinheiro, pode ser liderança, pode ser operação. Então, não existe um fim melhor ou pior, um resultado que vai te trazer um parâmetro maior de sucesso. Sucesso é você conseguir aquilo que você quer, aquilo que te serve, aquilo que te faz bem, aquilo que casa e combina com as tuas qualidades e as tuas limitações. Agora, o errado, pessoal, é você querer chegar em algum fim, mas sem estar disposto a fazer por onde, tá? E aí é onde a gente está falando que a estratégia exige coerência. Eu trouxe uma analogia aqui para vocês entenderem. Então, vamos falar assim, eu quero uma casa, então eu vou traçar uma estratégia, porque o fim que eu quero alcançar é uma casa. Tenho um sonho, um objetivo de vida, tudo que eu quero, papapá. Ok. Coloquei aquilo ali como uma prioridade para mim, é o resultado final que eu quero alcançar. Então, para isso, eu vou guardar dinheiro para ter uma casa. E o que significa isso? Eu vou deixar de sair, eu vou economizar, eu vou deixar de fazer gastos supérfluos, eu vou evitar algumas viagens, eu vou fazer hora extra, enfim, eu vou fazer o que for necessário para que eu consiga chegar nesse ponto que eu determinei para mim como sucesso. Mas aí você, não, eu quero a casa. Não quero guardar dinheiro. Não quero. Não quero deixar de ir na balada, não quero deixar de tomar o cafezinho na rua, não quero deixar de ir no restaurante, não quero. E aí é nesse momento que a gente tem as principais frustrações. Porque as pessoas estão sempre depositando a culpa, né, a responsabilidade no mundo externo, mas não conseguem observar como que a sua própria estratégia não está alinhada com o seu próprio objetivo. Então, o primeiro pré-requisito para você traçar e ter uma estratégia de sucesso que vai te fazer chegar em algum lugar é coerência. Seja honesto consigo mesmo. Não adianta você virar e falar assim, mas eu quero ser palestrante, e você não conseguir conversar com o teu chefe, né? E você não se empenhar em trabalhar essas suas limitações. Eu quero ganhar muito dinheiro, mas, deu 5 horas, eu tô cascando fora, tô batendo ponto. Eu quero conquistar um emprego foda quando eu formar na faculdade, mas durante o intervalo eu vou pro bar, tomo uma cerveja e nem volto para a aula. Então, a gente precisa realmente começar a se responsabilizar e começar a entender que tudo que a gente está fazendo nesse momento da nossa vida, em todos os momentos, eles vão contribuir para um fim, tá? Não existe um corte que você fala, mas agora eu não vou levar a sério, porque depois eu consigo levar isso. Funciona. Ok? Então, como eu falei para vocês, incoerência eu quero desesperadamente a casa, mas eu não faço nada para guardar dinheiro, né? E isso é aplicado em todos os momentos da nossa vida. O segundo ponto, né, o segundo requisito para você ter começar uma estratégia é você saber onde você quer chegar, tá? E aí não adianta, e aí volto na coerência, não adianta você criar sonhos, metas, objetivos que são irreais. Bom, eu adoraria ser uma cantora de sucesso, mas eu sou extremamente desafinada. Ok? Então, é basicamente isso, é você entender. Bom, onde que eu quero chegar? Tá? Isso é coerente comigo? Isso é coerente com o que eu tenho condição de fazer? É coerente com o que eu estou disposto a traçar? Né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Isso é uma frase super batida, super clichê, mas super verdadeira. Se você não sabe onde que você quer chegar, você não traça nada, você atira para todo lado. E quem atira para todo lado não chega em lugar nenhum. Então, bom, eu quero ter um trabalho estável, ou eu quero ter uma posição de coordenação, ou eu quero
ter um trabalho freelancer, ou eu quero, enfim, tá. Você saber onde você quer chegar e saber que isso vai te trazer satisfação e ser realista com isso. Esse é o mais importante, tá? Por exemplo, eu quero uma posição de liderança, mas eu não gosto de conversar com os meus superiores, eu não gosto de levar puxão de orelha, eu não gosto de aprender com os meus erros, eu sou muito fechado. Então, são todos esses pontos que a gente precisa estar sempre se martelando e sempre reavaliando a nossa coerência individual, né? Será que eu estou disposto a fazer o que é necessário para chegar nesse ponto que eu estou traçando? Então, vamos rever? Vamos ser mais realista? Então, eu quero chegar numa posição X, ok. Então, eu preciso entender o que compõe essa posição. E para entender isso, e para eu construir, né, esse cenário, a gente está falando de autoconhecimento. Quanto tempo vocês gastam no dia de vocês pensando sobre vocês? Pensando sobre as dificuldades que vocês estão tendo, sobre os erros que vocês cometeram, sobre as falhas, sobre as facilidades. Quanto tempo vocês gastam do dia de vocês pensando sobre vocês, se autoconhecendo, tá? A maioria das pessoas gasta muito pouco tempo fazendo isso. Pouco tempo e gastam muito tempo pensando no outro, analisando, criticando o outro, analisando as questões do outro, né? Então, a gente sempre escuta, assim, em ambiente corporativo, mas fulano isso, mas fulano aquilo, mas fulano, né, assado. Quem me conhece, quem trabalha diretamente comigo, sabe que eu sou extremamente restritiva com esse tipo de postura. A pessoa já chega na minha cadeira, já começa a falar do outro, eu olho e falo assim, ok, vamos lá, e você? Tá? Vamos falar de você. O outro é problema do outro, você é problema seu, tá? Porque no final das contas, o teu salário cai na tua conta, né? As tuas dívidas, quem paga é você. O teu sucesso, quem vai usufruir dele é você. O que o outro tem de interferência nisso? Mas porque fulano não está trabalhando, não está colaborando. Ok, beleza. E isso te afeta em como, né? Como que isso pode ser trabalhado a partir de você? Então, o primeiro passo para a gente conseguir realmente traçar uma estratégia e pensar na nossa carreira e ter o controle da nossa carreira é se autoconhecer. Quando você vai traçar planejamento estratégico de empresas, de projetos, enfim, quando a gente fala isso, né, no aspecto acadêmico ou empresarial, o primeiro passo é você determinar pontos fracos e fortes daquele projeto, daquela estrutura. É você olhar para dentro. Então, você saber exatamente onde que você é bom, o que você faz muito bem feito, né? O que te dá prazer de fazer, inclusive, porque você consegue resultados naquilo ali, e onde que você não é bom. E tem coisa, gente, que a gente consegue trabalhar, a gente consegue aprender, tem coisa que a gente não consegue. A gente precisa ser realista com a gente mesmo e falar assim, isso aqui não é uma habilidade minha. Quer um exemplo? Eu sou muito ruim com burocracia. Eu sou uma pessoa extremamente voltada para atividades criativas. Eu gosto de projetos. Eu sou aquela pessoa que está semanalmente empolgada com um projeto diferente, né? Eu não encaixaria num trabalho que precisa fazer tarefas burocráticas e totalmente planejadas diariamente dentro de um cronograma. Não encaixa para mim. Mas tem espaço para esse meu perfil. Tem espaço para trabalhar isso. Outras pessoas não são boas com criatividade, não são boas com novas ideias, com projetos diferenciados, não gostam dessa dinâmica e preferem trabalhar dentro de um cronograma e se sentem melhor organizadas e gostam, né, de ter tudo muito bem planejado. E isso é perfil. Volto a dizer, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. A gente está falando aqui de perfil, né? O que é bom para mim, o que dá certo para mim, e aqui é onde a gente faz essa análise. Gastem mais tempo tentando entender
quem vocês são, tá? Como que vocês podem trabalhar as qualidades de vocês e como que vocês podem trabalhar as limitações. Quando a gente fala de planejamento estratégico, então, o que que a gente foca? Qual é o objetivo? Pegar as qualidades e trabalhar elas para que elas sejam intensificadas e divulgadas. Então, a gente quer mostrar as nossas qualidades, a gente quer fazer com que as pessoas enxerguem aquilo como um diferencial. E como que a gente trabalha as nossas limitações? Bom, ou a gente trabalha elas seguindo para um caminho fim que vai ser mais adequado com aquilo que a gente tem qualidade, ou a gente começa a aprender, a gente trabalha essas limitações e está disposto a melhorá-las, ok? Gleide, só fazer uma observação no intervalo aqui, para mim o chat está desconectado para você também? Não. Tem até, inclusive, Rebeca, uma pergunta bastante interessante aqui do Leandro. Ótimo. Ele gostaria de saber sobre a inicialização, né, na área de SI, né, Sistema de Informação, para quem não atua na área, nunca teve contato, apenas iniciou a graduação. Essa aí é uma pergunta base e que... Eu posso responder ela ao longo, porque eu acho que eu vou abordar isso um pouquinho, tá, Leandro? Então, Pode falar, Guilherme. Temos alguns comentários aqui. Se quiser que a gente fale já sobre o que você já falou, alguns comentários, talvez pode ser interessante também, né? Quer fazer um? Pode falar. A Ludmila, por exemplo, comentou aqui que o autoconhecimento e a inteligência emocional, né, são requisitos essenciais para qualquer profissão, né? Qualquer profissional, né? E também tivemos aqui um comentário no chat lá da ferramenta da instituição, que a pandemia é novidade, mas crise sempre existiu, né? E sempre vai existir. A questão é como evoluir diante das adversidades. Perfeito. Quem que é a pessoa que comentou isso? Marcos Nogueira Pereira. Marcos, é uma das coisas que eu tenho mais falado com cliente, funcionário, equipe, amigos, né? Problemas sempre vão existir, isso aí é fato, a gente está sempre fadado a isso. Agora, a gente escolhe como que a gente vai reagir a esses problemas. E eu brinco muito, eu falo assim, eu não nasci para ser vítima, sabe? Eu não nasci para ficar sofrendo, para achar que eu sou vítima das circunstâncias, para achar que eu não tenho como fazer nada. Então, eu acho que essa postura, né, eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa ter uma postura protagonista diante das coisas, a gente precisa assumir a frente, assumir a responsabilidade. Isso é algo que eu defendo muito, gostei muito do seu comentário. Beleza? Vou seguir então, Gleice. Segue lá. Segundo passo de uma estratégia aí, estou trazendo aqui exatamente a mesma estrutura de um planejamento estratégico, quando a gente fala de empresa, mas estou tentando linkar isso daqui realmente, porque faz todo sentido, para a vida da gente, para a carreira da gente. Então, o segundo passo é você conhecer oportunidades e ameaças, tá? E o que é isso? É você saber analisar o ambiente externo. Ao invés de parar para criticar, aprender a conhecer, né? Com quem que você convive, quem são as pessoas que estão à sua volta, né? Quem que é o seu chefe, quem é o seu colega de trabalho, tentar desenvolver uma habilidade de conhecer as pessoas para além do nosso eu. A gente é munido de uma série de sentimentos, experiências, a gente tem traumas, a gente tem medos, a gente tem uma carga cognitiva, né, toda nossa. E o grande erro que a gente comete quando a gente está lidando com o outro e com o ambiente externo é que a gente projeta a nossa carga cognitiva, a gente projeta os nossos problemas, as nossas deficiências no outro. E a gente tenta entender o outro pela nossa ótica. O outro não pode ser entendido pela nossa ótica. O outro precisa ser entendido pela ótica dele. Então, se uma pessoa tem uma limitação que você talvez não tenha, aquela pessoa tem essa limitação, e essa limitação é dela. Isso não a torna menor ou maior, isso simplesmente a torna única, porque todos nós somos únicos. E saber observar as pessoas com menos julgamento, com menos crítica, com menos apontamento de dedo, com mais compreensão das diferenças que a gente tem no mesmo espaço, no mesmo ambiente corporativo.
saber entender as estruturas, né, que nos permeiam. Então, a gente tem uma empresa, a gente tem uma instituição, essa instituição ela tem uma estrutura organizacional que é composta de lideranças, que é composta de pessoas. Essas pessoas, elas respondem a quem e a quê? Quem é que tem autonomia para quê? Como que as pessoas reagem? Entender os momentos de estresse, inclusive, dos nossos colegas de trabalho, como que essas pessoas reagem a determinadas ações, quais são essas características de cada um que são boas, que são ruins, enfim. Quando você conhece o ambiente, quando você estuda isso mais a fundo, você está muito mais preparado para saber como navegar com as pessoas. Aqui eu não estou falando de manipular, aqui eu não estou falando de moldar, não é isso. É saber lidar com diferentes pessoas. É você saber se adaptar a diferentes personalidades, entender que cada pessoa precisa de um algo seu. Então, tem gente que vai precisar que você seja um pouco mais enérgico, tem gente que vai precisar que você seja um pouco mais retraído. Na liderança, a gente vê isso muito, né? Mas não apenas no seu ambiente, o seu colega do lado, o seu professor. Vocês têm professores, né, que são muito mais acessíveis, vocês têm professores que são mais fechados, vocês têm professores que têm uma necessidade de preservação de vida pessoal maior, porque tem outros projetos. Saber navegar entre essas, mas sugar o melhor de cada um, aproveitar o melhor de cada um, é a grande oportunidade. Então, você só consegue fazer isso, você só consegue definir um plano de ação e saber como tratar as coisas se você aprender a conhecer as pessoas para além das críticas, tá? E o mais importante, eu estou falando isso desde o início, nada funciona se não houver interesse em aprender. E um interesse proativo, um interesse que parte de dentro, tá? Não esperem que ninguém ensine nada para vocês, não esperem que as pessoas mastiguem informação para vocês, né? Como que vocês estão conduzindo dentro dessa, né, no meio dessa pandemia? Vocês estão correndo atrás de aprender algo? Uma das coisas que ao longo dos anos, dos 11 anos que eu estou na empresa e em outros ambientes, uma das coisas que eu percebo muito é que as pessoas têm muito receio, muita restrição de falar sobre os próprios erros, certo? Então, é melhor eu não falar, ou é melhor eu ocultar, ou eu tenho vergonha, ou isso me diminui. As pessoas acham que marketing é você não mostrar o teu lado errado. A gente sempre pergunta em entrevistas de seleção, por exemplo, quais são as suas limitações, quais são as suas principais dificuldades, e as pessoas elas tentam mascarar. A resposta premium, anotem todo mundo para não usar nunca mais na vida. Qual é a sua principal limitação? Ansiedade é a principal resposta que as pessoas dão no momento que a gente fala sobre limitação, tá? Por que disso? Porque a ansiedade é o mal do século, todo mundo é ansioso, então fica neutro, né? Não me prejudique em nada, tá? E eu gosto de dizer para as pessoas que eu sou comprometida com o acerto, eu não sou comprometida com o erro. Então, no momento que há um erro, o importante é resolver. E a gente não resolve se a gente não admitir, é o primeiro passo. Então, não tenham medo, não tenham receio de virar na frente do espelho, de virar para o colega do lado, de virar para o seu chefe e falar assim, o erro foi meu, ou a limitação é minha, eu não estou sabendo. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento, da transparência, da coerência e da proatividade do aprendizado, porque você só começa a aprender se você encara que você tem uma deficiência. Tá? E todos nós temos. Eu já fiz reunião em empresa com liderança só para falar, e eu comecei a falar das minhas. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos pontos fracos, todos nós temos coisas a melhorar, e se a gente não encarar isso na real, se a gente não virar e falar assim, pô, né, eu já fui muito estressada, só para dar um exemplo para vocês, eu já fui muito estressada, sabe, de passar isso para as pessoas e puxar a Ana, RH da empresa, às vezes falava que a minha unha era muito afiada. Eu puxava a orelha, mas a minha unha era muito afiada, e aí machucava um pouquinho.
E isso é um trabalho de aprendizado, você evolui, a gente está em constante evolução. E se você encara que você tem um problema, então, isso é um problema. Por que não? Qual que é o risco, né, que eu corro em admitir que eu tenho uma limitação que eu preciso trabalhar? Nenhum. Mas é estratégico, porque é trabalhar essa limitação que vai fazer com que eu possa dar passos maiores, com que eu possa chegar mais perto das pessoas, dialogar com mais facilidade. Ok? Então, é muito importante que a gente tenha na nossa cabeça disposição de aprender. Disposição, é disposição. Porque fazer autocrítica não é fácil, gente. Volta lá atrás do início da minha conversa, né? A gente foi educado a passar a mão na cabeça, adorar a pílula. Não, mas o problema não é com você, o problema é fulano. Não preocupa não, é ele que não te merece. Não tem toda essa historinha? A gente foi educado a isso, sabe? Nunca a gente foi, nunca ninguém virou para a gente e falou assim: aqui, meu bem, você tem que melhorar essa carinha, você tem que dar um sorriso, você tem que ser mais feliz, você tem que espalhar alegria para as pessoas gostarem de você, né? Nunca ninguém falou isso para a gente dessa forma, mas essa é a grande realidade. A gente entrega para as pessoas e elas respondem ao que a gente está entregando. Não é o inverso. As pessoas elas vão retornar a energia que a gente está emanando para elas. Então, é muito importante que a gente seja muito coerente, muito franco, muito sincero com a gente mesmo, para entender onde que a gente pode e precisa melhorar. Ok? E nada disso, pessoal, se encaixa se a gente não tiver resiliência. O que é resiliência, tá? Resiliência é você conseguir entender que tudo que está acontecendo na sua vida é um processo de construção. Você não entra no emprego dos seus sonhos na primeira tacada. Você não ganha o salário dos seus sonhos na primeira tacada. Você não vai ter a valorização de toda a estrutura organizacional voltada para você no primeiro acerto. Tá? Não são 3 meses de empenho para você conseguir conquistar os olhares das pessoas. Tudo é um processo de construção que começa muito antes, que não começa só quando você entra no emprego, começa na tua graduação, começa na hora que você começa a realmente voltar os seus passos para esse caminho, para esse resultado final que você quer. Lembrando que a gente está falando de empregabilidade. Então, o objetivo aqui central de toda a estratégia é você conseguir chegar a um emprego que te remeta ao sucesso que você espera. Ok? E isso você não alcança em 6 meses, tá? E voltando, né? Se a ansiedade é o mal do século, a nova geração, e a gente lida com muita gente mais nova, também não é regra, ok? Não é verdade absoluta, mas o que eu observo é que a ansiedade é o que gera a maior frustração nos empregos. As pessoas começam a ficar desmotivadas, única e simplesmente porque elas não têm essa visão de longo prazo. As pessoas não estão traçando uma meta lá na frente. Onde eu quero chegar daqui a 10 anos? Uma das perguntas que também é feita para futuros candidatos: onde você quer chegar daqui a 5 anos? Porque eu preciso ter um plano traçado. Ter um pensamento estratégico mostra que você é uma pessoa que entende de construção, ou pelo menos tem algum tipo de noção sobre isso. Onde eu quero chegar? E não é onde eu quero chegar daqui a 6 meses, tá? Então, o tempo inteiro, tudo que a gente está fazendo, cada passo que a gente dá, te coloca mais perto do que você quer conquistar lá na frente agora. Se você está traçando uma estratégia de longo prazo, não desista dela no início. Não desista dela nos primeiros tombos. Não vá deixar a sua ansiedade tomar conta do seu ser e começar a questionar todas as suas escolhas. Não é assim. Quem faz isso está o tempo inteiro frustrado e o tempo inteiro achando que precisa se reconstruir. E o problema não é do objetivo, o problema é da paciência, da resiliência em saber onde se quer chegar e ter a disposição de alcançar lá. Uma das coisas que a gente escuta como referência: fulano tem
35 anos e já tem não sei o quê, já é palestrante, já é isso, já é aquilo, e a gente pega uma referência blocada, né? Então, eu pego um corte na vida da pessoa, 35 anos, 1 milhão na conta, Thiago Negro, papapá, pego aquela referência, aquele corte e falo assim, mas fulano conseguiu isso e já estou chegando perto, enfim. A gente não vê as dores, a gente não vê o aprendizado, né? A gente pega todas essas referências e a gente não analisa na real o que elas significam. Quantos anos essa pessoa estudou? Quantos anos ela dedicou? Quantos sapos ela engoliu? Quanto estresse ela passou? Qual foi o nível de empenho que ela teve? Isso não é mostrado, ok? E aí fica parecendo para a gente que as pessoas conseguem sucesso fácil, que é fácil, mas não é, tá? Então, toda vez que houver uma referência na vida de vocês, volta para esse pensamento, esse mindset que eu estou apresentando aqui para vocês e façam o seguinte questionamento, ok, lindo, perfil sucesso que eu quero alcançar. Vamos tentar estudar a vida dessa pessoa? Vamos gastar um tempinho só fazendo essa análise que eu falei para vocês, de entendimento, né, de conhecimento, de tentar ir mais a fundo, sair um pouquinho do superficial, que a gente é tão viciado em ficar, né, porque Instagram tá aí, rede social tá aí, é tudo tão superficial, é tudo tão imagético. Vamos tentar entender um pouquinho dos desafios que essa pessoa passou, do tanto que ela teve que aprender, do tanto que ela teve que se autoconstruir para que ela consiga chegar onde ela chegou. E daí sim a gente vai fazer uma avaliação realista, de falar assim, eu estou disposto a passar por tudo isso? Eu estou disposto a fazer o que é necessário? Certo? Então, a gente não consegue chegar em nenhum plano, em nenhum objetivo de longo prazo, se a gente não conseguir ter calma, ter paciência, ter resiliência, não se desesperar em momentos de crise, não se desesperar a qualquer situação que aconteça, porque tudo faz parte de uma construção, tá bom? E aí eu fecho esse ciclo, esse início, não acabou ainda, mas é um final, e aí eu volto a pergunta de novo. Show! E aí? Né? De quem é a culpa, então? Vamos lá. Depois disso tudo que eu falei, de quem é a responsabilidade? Né? Vamos aprender, inclusive, e essa palavra que eu coloquei aqui, ela foi uma provocação, vamos aprender a usar menos a palavra culpa. A culpa é da crise, a culpa. Vamos começar a usar a palavra responsabilidade. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de acordar de manhã e acordar com um pensamento positivo e com garra e com vontade? De quem é a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito? Né? De quem é a responsabilidade de correr atrás de estudar e de acompanhar o ritmo do mercado? De quem é a responsabilidade de dar o seu melhor, certo? Então, volto esse questionamento aqui para vocês. Sim, eu vou fazer esse intervalinho aqui, Gleides, mete bronca. Então, tem um nome aqui meio estranho, Favela, né? Mas o comentário é legal, né? Ele entrou aí com esse nome aí, não quis se identificar, mas tudo bem. Trazer a responsabilidade para si é um gatilho muito bom para, principalmente, estar atento a não repetir os erros, né? Então, é um aprendizado contínuo. Excelente. Então, aí temos aqui mais comentários, né, que do Flávio Assis. A melhor forma é assumir os erros ou limitações e pedir ajuda, né, para quem sabe fazer. Então, a partir do momento que a gente faz essa reflexão, né, e aí vê que realmente tem aí alguma falha, e eu sei quem resolve o problema, por que não pedir ajuda para resolver, né? E é tão difícil pedir ajuda. Quem foi que fez esse comentário? Flávio Assis. Flávio, a gente lida isso principalmente com equipe, né? As pessoas, elas acham que pedir ajuda é uma demonstração de deficiência. E isso é uma coisa que eu estou sempre reforçando com as pessoas. A gente precisa do resultado. Se o resultado ele vem através de você, mas com o apoio das pessoas, e a gente conquista o resultado, a gente está chegando no resultado. As pessoas precisam ter um pouco menos de receio, né, de pedir
de apresentar, se eu não estou sabendo fazendo isso, não estou sabendo fazer isso, me dá um apoio, me dá uma ajuda, me ensina. E diga-se de passagem, pessoal, a gente não tem tempo a perder. Então, o tempo que a gente perde tentando, às vezes, quebrar a cabeça, porque a gente está com medo e receio de falar que não sabe, de pedir ajuda, esse tempo que a gente perde custa recurso para a empresa. Às vezes é muito mais produtivo e eficiente, você vai conseguir ser visto como uma pessoa que consegue mobilizar recursos à sua volta, mas que consegue entregar um resultado mais rápido. O que mais, Gleice? Marina Souza. Primeiro ela fez um comentário e depois em seguida uma pergunta, né? Então, o comentário dela que é extremamente difícil falar sobre as limitações. Isso aí realmente às vezes pode ser difícil mesmo, porque até nós nos limitamos, né, em falar das nossas limitações, né? E aí depois ela vem e faz o questionamento, né? Mas até onde devemos ser honestos, né, em relação às nossas dificuldades diante da empresa? Boa pergunta. Bom, existe uma linha divisória, Marina, não é isso? Isso. Tá, existe uma linha divisória aqui, tá, Marina? Existe aquilo que você precisa saber, tá? Que, obviamente, é o escopo do seu trabalho, são coisas que espera-se de você, e aí você vai saber exatamente isso que você precisa saber, né? Fazendo um trabalho de observação do mercado. Olha os profissionais que estão à sua volta, o que eles estão conseguindo desempenhar, o que eles estão conseguindo executar, e entenda isso como aprendizados que você precisa adquirir e correr atrás, porque a gente está todo mundo competindo no mesmo mercado. Então, é óbvio que se você não sabe o que você precisa saber, o mínimo necessário para que você possa ocupar uma vaga, algo, obviamente, vai bater um sinaleiro ali na cabeça da empresa em relação a isso. Mas a gente não está falando aqui de desonestidade, tá? Você precisa ser honesta já a princípio. E vou te dar um exemplo muito bacana, que eu acho que vai exemplificar isso de uma forma bem legal. Meu primeiro emprego, eu conquistei com 15 anos, tá? Foi meu primeiro emprego fichado, em carteira. Eu tinha trabalhado antes, mas o primeiro fichado foi com 15 anos. E abri uma sapataria na esquina da minha casa. E eu vi a fila e tal, e falei assim, não, eu ainda estava fazendo ensino médio, mas queria trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar, gosto de estar ativo, gosto de ganhar dinheiro. Então, eu desde nova já queria ter o meu dinheiro. E aí eu entrei na fila, não tinha currículo nenhum, não tinha nada, fila lotada, era fila de virar quarteirão. E eu nunca tinha participado de uma entrevista de emprego. E aí eu apresentei um currículo, nome, ensino médio, e não tinha nada para colocar. E aí eram duas entrevistadoras e elas perguntaram para mim quais as minhas experiências, o que eu sabia fazer e etc. E a minha resposta foi a seguinte: olha, eu nunca trabalhei em loja, eu não sei o que é necessário fazer. A única coisa que eu posso falar para vocês é que eu tenho uma puta boa vontade. Eu adoro aprender, eu aprendo rápido, eu sou dedicada. O que vocês me ensinarem, eu vou conseguir desempenhar, porque eu vou correr atrás disso. Então, e eu fui contratada, e junto com outras duas pessoas, e eu fui contratada para essa vaga. Então, o que eu estou falando aqui? Não é problema você não saber, o problema é você estagnar no desconhecimento. É você não entender que isso é responsabilidade sua, né? É você não assumir para si que você precisa correr atrás dessas informações, tá? Então, na hora que você for levar para um gestor ou para a empresa e falar assim, olha, eu não sei fazer isso, não deve se mascarar, mas, por favor, faça isso com autorresponsabilidade. Trazendo para a pessoa e falando assim, me orienta, eu não sei por onde começar, mas me orienta porque eu quero chegar lá e eu vou chegar lá e eu vou conseguir. E aí é onde eu volto a bater na tecla. Transparência e honestidade é pré-requisito para qualquer relação. Não entendam que isso... O que vai te prejudicar não é o desconhecimento, o que vai te prejudicar é a sua postura diante do desconhecimento. Respondi?
Tem mais um comentário aqui? Podemos falar ou você quer dar uma sequência? Então, vamos lá. A gente vai estender um pouquinho, tá, galera? Quem tiver empolgado aí, a gente provavelmente vai passar de 1 hora. Mas mete bronca, Gleice. Vamos lá. O Jonas Dias comenta aqui que ele tem buscado se qualificar, né, academicamente por falta de experiência de mercado. Aí, porém, né, a falta de experiência que muitas vezes vai barrando nos processos seletivos. E isso atrapalha a inserção dele no mercado. Aí ele está perguntando se existe algo que eu possa fazer para tentar melhorar isso. Arrasa na entrevista. Arregaça na entrevista. Ou chega na entrevista e fala assim, ó, não tenho experiência, mas olha o que eu sei fazer. Que a Gleice acabou de falar, ó, o portfólio. Monta portfólio. Mostra o que você sabe fazer, mostra o tanto que você conhece. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A postura do entrevistado conta pelo menos 50% do processo de contratação. A postura, a forma como ele chega, como ele se mostra, como ele é franco, como ele se responsabiliza, como ele mostra que ele é uma pessoa que tem um planejamento, que está engajado, que tem conhecimento. Então, a sua experiência é o de menos. Chega na entrevista e arrasa, arrebenta. Já chega falando, oi, tudo bem? Olha, quero essa vaga. Gente, eu já entrevistei pessoas. Só para vocês entenderem. Você começa uma entrevista de seleção. A pessoa senta na sua frente. E aí, você pergunta, onde você quer estar daqui a 5 anos? A pessoa vira e fala assim, eu quero ter minha própria empresa. Assim, ok, então essa vaga não é para você. Tem que lembrar, vamos lá, se você quer ter uma empresa sua, se esse é o teu objetivo, gente, constrói uma estratégia para isso, não constrói estratégia para ter uma carreira dentro de uma empresa. Não é condizente, sabe? Começa a trabalhar, então, o seu empreendedorismo, começa pequeno, começa a cavar o seu espaço, começa a aprender marketing, porque o empresário tem que saber de marketing, começa a aprender mídias digitais, começa a aprender sobre gestão de negócios, finanças. Foca nisso. Daqui a 5 anos você vai ser dono de um negócio de sucesso. Agora, se esse é o teu objetivo, né? E aí, quando você está entrevistando uma pessoa que você observa claramente que ela não entendeu o que ela precisa fazer para conquistar aquela vaga, ou que ela não está realmente ali engajada, disposta, com energia, gente, isso é o que desmorona a maior parte dos candidatos. Então, não é a tua falta de experiência, eu posso te garantir isso. Monta um portfólio, monta um puta currículo, porque currículo é atrativo, monta um currículo bonito, contrata um design para fazer o currículo de vocês, faz um currículo online, bota trials dos sistemas que vocês já fizeram, cria uma página, sabe? Cria uma experiência de usuário online para que você possa mandar o link para o RH que está fazendo contratação. A gente tem tanta oportunidade, tem tanta coisa que dá para fazer, inclusive em disciplinas que a graduação oferece, né? E que vocês podiam estar utilizando isso de forma estratégica. Ok, como eu posso usar esse tempo que eu estou aqui aprendendo, que eu estou pagando para aprender, de forma que isso me dê retorno lá na frente, tá? Isso é pensamento estratégico. Quantos projetos a gente pede para desenvolver ao longo do semestre? Por que já não ir disponibilizando isso em algum lugar? Porque essa é a experiência que eu tenho. Aqui o projeto que eu desenvolvi com a minha equipe de trabalho, o meu grupo. Olha que lindo esse meu código, né? Você vai procurar uma vaga de desenvolvedor, gente, refina o código, faz um código bonito, que nem os meninos falam, imprime, leva impresso, coloca o código, apresenta o código, isso aqui foi eu que fiz. Entende? Tenham orgulho do que vocês fizeram e levem isso para conversar com as pessoas que vão contratar vocês. Eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial. Show? Tem mais? Tem mais um monte aqui, tá pipocando. Tá, eu vou dar continuidade aí, depois a gente retoma, pode ser? Depois a gente volta, eu vou organizando aqui. Ótimo. Tá, e aí, galerinha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, então, depois, né, que a gente falou de construção de estratégia, enfim,
ok? 90% das pessoas que estão pensando a carreira, que estão querendo, elas focam em ser dispensáveis, ou seja, elas não focam em serem necessárias. Elas não estão preocupadas com isso, né? 90% das pessoas que hoje conquistam um emprego sem estratégia traçada, elas simplesmente, se eu sou importante, se eu não sou, elas não pensam em estratégia para serem necessárias, que é o segundo passo. Quando eu começo a traçar uma estratégia dentro do meu emprego, quando eu começo a entender que eu preciso estar à frente, que eu preciso saber, aprender, dedicar, mostrar, né, eu começo a me tornar necessário. Agora, quem trabalha uma boa estratégia, e esse deveria ser o objetivo de todo mundo, o objetivo fim, né? As pessoas precisam aprender a serem desejadas, ok? Então, entendam o seguinte, nenhuma empresa quer depender de funcionário, fato, tá? Se você tem uma situação, uma estrutura na sua empresa em que um conhecimento ele está centralizado em uma pessoa, só aquela pessoa sabe fazer, aquilo ali é uma situação de risco, ela não é boa. Você não está conquistando nada com isso, ok? O que você tem que tentar é ser desejado. E só é desejado quem consegue entender o que o outro precisa, ok? E aí eu pergunto para vocês, vamos passar para o assunto graduação, já que a gente já falou tanto sobre emprego. Graduação para vocês é um meio ou é um fim? Tá? Por que dessa pergunta, gente? Vocês estão fazendo graduação para pegar o diploma? Quem faz a graduação para pegar o diploma? Quem olha e fala assim, eu estou fazendo esse curso só para pegar o diploma. Já ouvi isso também. Está tratando a graduação como um fim. E a graduação está muito longe de ser o fim. Primeiro porque você está pagando para fazer. Né? É um serviço que você está recebendo. Você não está, teoricamente, chegando em lugar nenhum com a graduação, quando a gente fala de empregabilidade. Ok? E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Isso é uma outra provocação. Quanto tempo, se essa graduação de vocês é tratada como um fim, e se eu estou na graduação apenas para ter um diploma, quanto tempo vocês acham que dura um diploma no mercado de TI? É lógico que você precisa ter um diploma, você precisa passar por todas as etapas, não estou falando que é dispensável, não. Aqui eu estou falando de conhecimento. Quanto tempo isso dura? Vocês acham que é só isso que vocês precisam conquistar, que vocês precisam aprender para ter sucesso? A cada mês as coisas estão mudando muito rápido. Você piscou, saiu uma coisa nova, piscou, saiu uma nova tecnologia, piscou, saiu um concorrente, piscou, saiu um sistema que bate de 10 no seu. Entende? Então, a graduação ela precisa ser enxergada como um meio para um fim. Ok? Simplesmente porque, se o diploma é o fim, se você só consegue enxergar, né, que você está ali para ter o diploma, e se a sua estratégia ela está encerrando nesse momento, se você só colocou um ponto de um pit stop, né, na hora que você pega, coloca a mão e encerra essa fase da vida de vocês, e quando termina essa graduação, e agora? Para onde que eu vou? O que eu construí? E a gente estava respondendo, a gente estava falando disso na última resposta. Né? Se você não tem uma estratégia de longo prazo e você enxerga a tua graduação como um período finito, você não trabalha ao longo dela para conquistar algo depois. Você não pensa nela como um meio para conquistar algo depois, você não aproveita as oportunidades que ela te entrega. Então, gente, vamos lá. Entrou pandemia, deixa eu falar de uma coisa polêmica aqui, tá, Gleice? Com todo o perdão, eu falei com você que eu falo de coisa polêmica. Eu gosto de polemizar. Vamos lá, entrou pandemia. Todo mundo em casa. Precisa assistir aula online agora. E aí a galera não assiste aula. Tem que fazer exercício, a galera não faz exercício. Tem que fazer prova, a galera não faz as provas.
Gente, pelo amor de Deus, é tempo passando na vida de vocês. É tempo. Tempo é dinheiro, dinheiro que vocês estão investindo no futuro profissional. Graduação, ela é um meio para vocês conquistarem algo na vida de vocês. E se vocês estão pagando para aprender e não aprendem, depois disso eu quero um emprego, mas o tempo que eu tinha para estudar, preparar, aprender e alinhar tudo isso com os meus objetivos de vida, será que esse tempo foi usado de forma estratégica? Será que eu entendi? Ou será que eu usei esse tempo para passar tempo? Né? Meus amores, lógico que eu estou fazendo uma provocação, eu volto a dizer isso, não é verdade absoluta, não enquadro para todo mundo, eu tenho certeza que tem muita gente dedicada. Aqui a gente está falando para sacudir, a gente está falando para refletir, e quem já faz, e quem já pensa, e quem já é estratégico, aqui a ideia é que você faça realmente uma autoanálise e pense, não, então eu estou fazendo isso certo aqui, eu posso melhorar nisso, enfim. Mas quem lidera ter mais tempo, hoje em dia, é tanta coisa para fazer, é tanto projeto bacana, é tanta oportunidade aparecendo todo santo dia tem uma coisa legal que a gente podia estar investindo tempo. E, às vezes, a gente não tem tempo, realmente não tem. E aí, o momento que eu tenho para estar dedicando, para estar estudando, para estar criando um diferencial para mim, enquanto profissional, enquanto um produto que vai ser comercializado, né? Porque vocês vão se vender para o mercado depois que vocês saírem dessa graduação. Vocês vão se vender para a vida, no bom sentido. Né? E aí, você investiu nesse produto tudo que você tinha que investir ou você ficou apenas passando tempo? Porque, no final das contas, é isso que sobra para o empregador. E aí, a gente falou um pouquinho rolou uma pergunta mais cedo, e aí eu falei, né, o quanto a gente deve ser honesto sobre as nossas limitações. Totalmente honestos, mas entendam a responsabilidade, porque vejam, olha a incoerência do processo. O tempo que eu tenho para estudar, eu não estudo. O tempo que eu tenho para trabalhar, eu vou usar para aprender. Vou falar um pouquinho mais a fundo nessa incoerência. Estou pagando do meu bolso para aprender e não aprendo. Aí, na hora que eu estou recebendo para produzir, eu uso o tempo para aprender. Não estou dizendo aqui todo emprego tem um processo de aprendizado. Aliás, a gente gasta um tempo aprendendo o tempo inteiro. Não é isso, tá? É sempre bom a gente fazer essas observações para que ninguém leve muito a ferro e fogo. Mas o que eu estou falando aqui é realmente entender o seguinte, bom, a graduação ela é uma etapa de um processo que vai ajudar na construção de um objetivo final que você quer para a sua vida, e esse objetivo é lá na frente. Né? Não é finito, não acaba quando você pega o diploma, e por isso é importante que você use cada etapa da sua vida da forma correta, com coerência, com autorresponsabilidade, com proatividade no aprendizado e com autorresponsabilização. E para você ser desejado, já que a gente está falando aqui, imagina a situação, né? Você chega no mercado de trabalho, você não sabe o que você precisa saber, e aí você recebe para aprender, você não consegue trazer solução. Gente, fator-chave para qualquer pessoa ser desejada numa empresa, numa organização, é ela ser capaz de trazer solução, resolver problemas. Só resolve problemas quem corre atrás de conhecimento. É simples. Eu não aprendo a resolver um problema fazendo osmose, né? Tem que correr atrás da solução, você tem que ser proativo no aprendizado. E no momento que você entende que, bom, eu posso simplesmente fazer o meu trabalho, ok. Se eu quero apenas um emprego, se eu não quero projeção, ou se eu não quero crescer, ou se eu não quero um carro, se eu quero apenas ali, eu não tenho um objetivo final muito claro, ok, faz o seu trabalho. Eu quero, eu almejo, eu desejo, eu preciso ser importante, eu quero ter nome, eu quero ter projeção, você precisa ser desejado, tá? E para isso não basta você fazer o que você está enxergando ali no teu escopo diário.
é buscar os problemas que estão sem solução, é buscar as dores das pessoas, dos clientes, dos processos, e você trazer isso de uma forma cada vez mais proativa. Isso vai te tornar desejado. E por que a gente está, então, falando de tudo isso? Gente, vamos voltar a martelar nisso daqui. A vida, ela é uma só, tá? Não adianta vocês entenderem as etapas como ciclos finitos, não adianta vocês entenderem enquanto eu tô fazendo isso, tá de boa e tal. Você não muda de personalidade, você não se torna uma pessoa diferente quando você forma, ou quando você entra no emprego. Enfim, não acabam-se as suas limitações, não acabam os seus desafios e não mudam as suas qualidades também, a não ser que você corra atrás desse aprendizado. Tudo que você está fazendo agora, do momento, né, e não é só do momento que você entrou na graduação, é muito antes, tudo que vocês estão fazendo vai contribuir lá na frente. Se você já começa na graduação com um pensamento estratégico, se você já sabe onde você quer chegar, se você já entende isso, você constrói. Eu sou formada só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu queria marketing, eu sabia que eu queria marketing, eu gostava, eu já tinha lido, estudado, me aprofundado um pouquinho, obviamente, de forma autodidata, porque eu estava no ensino médio, mas eu já sabia que aquilo ali era algo que ia me gerar prazer de trabalhar, de aprender, mas não tem faculdade de marketing, faculdade pública, eu queria fazer federal, só tem em São Paulo, e eu não queria ir para São Paulo, eu queria ficar em Minas, então eu fui traçando, bom, o que está mais próximo de marketing, tá? Que eu vou poder usar esses conhecimentos, e eu fui para comunicação social, e só passei em jornalismo. Comunicação social, para quem não sabe, tem três habilitações, eu só passei em jornalismo. Odeio jornalismo, odeio jornalista, ok? Mas é comunicação social, e eu vi naquilo ali uma oportunidade de começar a me desenvolver na área que eu queria. Então, a gente começou, eu comecei a graduação, comecei a fazer os cursos, e imediatamente eu comecei a buscar aqueles cursos eletivos de outras disciplinas que fossem me agregar conhecimento. Então, eu fiz disciplina de curso de administração, eu fiz disciplina de curso de economia, eu fiz disciplina de curso até de arquitetura, voltado para design. Então, se você sabe onde você quer chegar, você otimiza seu tempo, você otimiza o seu recurso, você usa cada etapa da sua vida de forma inteligente. Se eu quero trabalhar com isso lá na frente, depois eu vou poder fazer uma pós-graduação e eu vou usar tudo que eu estudei na minha graduação para compor isso, né? E como eu consigo, de que forma eu consigo estar mais próximo desses conhecimentos que eu quero usar para mim, para que eu possa estar mais preparada para quando eu entrar no mercado de trabalho. É muito importante que a gente desenvolva esse tipo de pensamento estratégico logo cedo, tá? E com esse entendimento. Você não vai encerrar um ciclo e começar outro, ele é contínuo. O que você faz agora vai interferir lá na frente. Então, por que não usar o tempo de forma produtiva, de forma inteligente, de forma estratégica? E aí, fechando, então, o que eu acabei de falar. Cada etapa precisa ser usada de forma coerente dentro de uma estratégia linear, né? Então, onde eu quero chegar, de que forma eu posso chegar lá, isso eu vou alcançar daqui a 5, 10 anos, 15 anos, o que eu posso fazer para fazer isso acontecer, onde que está a minha responsabilidade nesse processo. E é isso. Fomos um pouquinho além. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá? A ideia aqui era falar sobre empregabilidade, e eu quis trazer isso para o exercício individual, porque eu realmente acredito, não é demagogia, eu vivo isso, eu realmente acredito que a gente tem influência sobre onde a gente quer chegar e de que forma a gente vai fazer para construir. Isso não significa que o mundo vai se virar para você no momento que você estiver sendo estratégico, não é isso. Não significa que você vai conquistar tudo o que você quer de forma fácil, também não, tá? O que significa que você, no momento que você estiver
preparado, disposto e engajado para peitar de frente o desafio, de trazer para si a responsabilidade de onde você quer chegar, de trazer para si o trabalho e o exercício de evolução, significa que você vai entender que a bola está contigo. A bola está contigo. Então, para cada erro, para cada situação, para cada não que você ouvir, você vai parar e você vai analisar aquele não e você vai traçar aquele não, trabalhar aquele não para melhorar ele, para entender onde que eu falei, o que eu podia ter feito diferente, o que eu podia ter construído de outra forma, sabe? Onde que eu podia ter acertado mais, onde que eu podia ter acertado menos. Entendam isso, entendam que não significa, a gente não está falando aqui de 100% de sucesso. A gente está falando aqui de esforço, 100% de esforço, 100% de dedicação, 100% de fazer por onde, entende? Nada nessa vida, salvo algumas exceções, obviamente, que existem, claro, posso dizer, não tem nenhuma verdade absoluta, mas as coisas elas não chegam de mão beijada, né? E mesmo quando elas são entregues para vocês, elas vêm sempre cheias de desafios, de dificuldades, de coisas que você talvez não vai saber executar. Tá aí a oportunidade que a gente tem que enxergar, tá aí o momento que a gente tem que trazer para si e falar, bom, como que eu posso conduzir isso de uma forma bacana e que vai me agregar lá na frente? Como que eu posso trabalhar? Levar para as pessoas, perder o medo, receber não, receber negativa, receber chamada de atenção, sair com a cabeça erguida, levanta. A estratégia é sua, o dinheiro vai cair na tua conta, o sucesso é teu que você vai alcançar. Recupera isso daí. É o perder a postura e a sensação de vítima, sabe? Porque isso me doeu, porque eu não gostei, porque isso, porque... Gente, a gente pode ser... Isso é uma escolha individual. A gente pode acordar de manhã e falar assim, não vou me preocupar com isso, não vou me preocupar com aquilo, com o que é desnecessário. Deixa eu gastar energia com o que vai me somar, com o que vai contribuir para mim, com o que vai me trazer vantagens, entender as pessoas à sua volta. Então, eu estou disposta a trabalhar o meu individual, eu estou disposta a trabalhar a minha personalidade, mas isso não vai funcionar se você também não conhecer as pessoas que estão à sua volta. E aí vem uma pessoa e te deu uma catracada, e saber entender, aquela pessoa, ela tem responsabilidades, ela tem dores, ela tem dificuldades, ela tem uma personalidade própria. Vamos conhecer muito mais do que ficar, isso me doeu, e é isso, vira trauma, vira bloqueio, quem perde é você. Quem perde com o que a gente constrói de negativo somos nós. O outro te fez mal, a decisão é sua se você vai sentimentalizar isso, se você vai deixar isso doer no teu peito, se você vai transformar isso num trauma, num bloqueio, ou se você vai superar isso, se você vai entender as nuances, se você vai desenvolver empatia, desenvolver um pouco mais de compaixão com as pessoas, de entendimento, e saber que as pessoas são diferentes, que elas são, né, como eu falei lá atrás, munidas de experiências diferentes das suas. E por que não saber relevar isso? Ver que cada um tem um dia que acorda de uma pá virada. Lembrem-se disso, tudo que vocês somatizarem como trauma, como experiência negativa, como bloqueio, quem sai lesado são vocês. Agora, se vocês pegam cada experiência ruim que a gente vive, cada não que a gente recebe, cada palavra torta que a gente escuta, cada recusa, se você pega isso e usa dentro dessa estrutura de análise, de você pensar primeiro, bom, o que eu podia ter feito diferente, quais são os pontos fracos, onde que eu acertei, onde que eu errei, analisa o outro, onde que está o ambiente, de que forma que eu podia, né, ter entendido melhor, onde que talvez foi o momento certo, o jeito errado, a estratégia errada, o argumento errado. Analisem isso, né? Sejam mais racionais, menos somatizadores, menos dramáticos, vocês vão ter muito a ganhar com isso. Quem vai agradecer é o teu resultado final do seu objetivo de vida que você conseguiu traçar e conseguiu conduzir ao longo do tempo.
Fechou? Temos alguns comentários e questões. Você ainda tem um tempinho? Ou... Lógico, estou à disposição, então, de bronca. Então, vamos finalizar aqui, então. Comentários aqui sobre o pedir ajuda, né? A Natália comenta aqui que o pedir ajuda é um demonstrativo, né, de que você quer aprender, né, a fazer certo, né? Que aí rebate, que bate direitinho, né, com o que você falou lá, valida o que você falou, né? E ainda serve para quem está começando como demonstração de que você tem interesse em prosseguir naquilo, né? Então, aí fica a dica interessante, né, de que a gente precisa mesmo pedir ajuda, né? Posso fazer só um adendo? Sim. Um adendo meio provocativo? Sim. Concordo 100%, mas só fazer um lembrete, reforçar aqui, pessoal, pede ajuda, mas presta atenção. Por favor, presta atenção. Pede ajuda, mas na hora da explicação, presta atenção. Tá? Lembrem-se sempre que no ambiente corporativo, tempo é dinheiro, tempo é recurso, tempo é precioso, as pessoas estão todas engajadas em atividades individuais. No momento que elas se dispuserem a ajudar, escuta, concentra, dedica. Porque também é muito desgastante você ensinar 2, 3, 4, 5 vezes e você perceber que por falta de atenção não houve uma absorção daquele conhecimento. Só para fazer um reforço aqui. Mete bronca, Gleice. O Yuri, né? Ele fala que a gente tem que aproveitar, né? Não é todo dia que temos a oportunidade de ter uma reunião dessa, falando com o pessoal ali. Vamos aí, depois começou a pipocar aqui. Então, acho que esse tipo de motivação aí é legal também, né? Aí agora vem aqui do Nico Bilac, ele fazendo o questionamento, né? Rebeca, todos têm um sonho, mas como podemos verificar se estamos bem no emprego quando o seu chefe não te dá um feedback, né? E qual é o caminho para saber se estamos indo bem dentro da empresa quando a gente não tem esse tipo de feedback? Super complicado, né? Imagina o cenário. Bom, você está navegando ali, você está fazendo, se esforçando, mas você não sabe como as pessoas estão, ok? E aí, o que a gente falou durante a palestra inteira, não foi sobre autorresponsabilização? Cara, bate na porta, vai lá e pergunta, por favor, tem um feedback para me dar? Queria entender como que eu estou, o que eu estou fazendo, quais são meus acertos, quais são meus erros. E vou falar uma coisa muito, muito bacana para... Qual que é o nome da pessoa? Desculpa. Yuri. Eu sou péssima com o nome, gente. Nico Bilac. Nico Bilac. Vai ficar só no Yuri. Uma coisa que eu sou muito ruim é com o nome. Então, assim, eu preciso repetir o nome para eu pegar. Yuri. Você pode, quando você leva pro teu chefe, para quem está acima de você e está te direcionando esse tipo de questionamento, o que você está transmitindo para ele é que você está interessado. E quando a gente vê que a pessoa está interessada, isso é sensacional. É gostoso quando você olha e a pessoa fala assim, eu quero crescer, eu quero fazer algo, me direciona, me dá um feedback, me fala. Se você faz isso de peito aberto, é lindo. Você vai ouvir crítica, pode ter certeza, faz parte do processo. Mas você também vai ouvir direcionamento. E aí, se você consegue pegar tudo isso que você ouviu e trabalhar, aí você mata a pau. Não tem que ter medo de pedir feedback. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os chefes de vocês são seres humanos. Eu sei que não parece. Eu sei que tem hora que não parece, mas eles são seres humanos. Entende? Eles têm sobrecarga, eles têm estresse, eles têm família, eles têm problemas individuais, eles têm outros chefes, sabe? Eles erram, é normal, a gente erra o tempo inteiro, a gente tem que estar o tempo inteiro, né, muito comprometido com o acerto, porque aí a gente vai estar sempre revisando esses erros, mas a gente erra, eu erro o tempo inteiro. E a gente acaba, às vezes, esquecendo de dar algumas atenções. Isso é comum. O dia a dia está cada vez mais corrido, cada vez mais saturado. A gente tenta institucionalizar alguns processos. Então, na empresa hoje tem um RH que faz avaliações periódicas, enfim. Mas nem sempre isso vai atender todas as expectativas de todos os funcionários. Nada impede, bate na porta, por favor, me dá um direcionamento, me dá um feedback, me fala o que você está sentindo. Vai ser uma das melhores conversas, eu tenho certeza,
não vai ser só positivo, pode ser pesado, você pode ouvir coisa que você não gosta, mas vai de peito aberto, que eu tenho certeza que o que isso, se não for de todo bom, vai ser engrandecedor. E esse é o objetivo, né? A gente tem que estar o tempo inteiro comprometido com o acerto. Então, se for para receber um elogio, se for para receber uma crítica, se você está comprometido com o acerto, não faz diferença. Porque você quer acertar, então você vai fazer de forma que aquilo ali chegue no resultado final. Mais uma? Mais? Pode. Jardel, ele pergunta, né, como sair de um emprego de pedreiro para ser um engenheiro de sucesso? Trocar de profissão após vários anos não é fácil. A base está pronta. Com certeza, com certeza. Daí é um desafio, não vou mentir, não vou dourar pílula. Se você fez todo um processo de construção para ir para um caminho, e aí você chega lá no fim e você resolve mudar essa rota, você perdeu bastante tempo, ok? Não que isso seja impossível. Esteja disposto a começar do zero, esteja disposto a começar por baixo, a fazer um trabalho de construção como você faria como se você tivesse 18 anos. Esse é o ônus, né? Então, se a gente não conseguiu, o slide anterior falava disso, faça uma estratégia linear, vai otimizar o seu tempo. Se você não conseguiu fazer da sua estratégia uma estratégia linear, se você precisou interromper e recomeçar, entenda que você não recomeça de onde você parou a primeira. Você recomeça do início. É um processo de construção. Agora, tudo vai depender da tua garra, do teu esforço, da tua autorresponsabilidade, correr atrás de recuperar o tempo perdido. É possível? Lógico que é possível. A gente tem vários casos de pessoas que conseguiram, mas a pessoa ela tem que ser sangue nos olhos, sabe? Ela tem que mastigar, comer, sabe? Dormir e acordar pensando naquilo ali que ela quer conquistar e o que ela precisa fazer e trazer isso para ela. Não adianta esperar que o mundo agora, que você mudou a estratégia, o mundo vai facilitar para você, porque você já tem 10 anos de construção, né? Então, começa e vai e constrói. Eu entendi direito a pergunta, Gleides? Era isso mesmo? É como migrar, né? No caso, aí dá o próximo passo, né? O próximo passo dele. Se a gente está falando de uma evolução, então hoje eu sou, por exemplo, eu tenho uma atividade que ela é muito operacional, mas eu quero ser líder. Okay? Então a gente não está falando de mudar a estratégia, a gente está falando de uma construção, né? Vamos usar esse exemplo. Hoje eu tenho uma atividade operacional, mas eu quero dar o próximo passo para a liderança. Ok. A gente consegue traçar isso de uma forma linear. Mas o que você precisa entender é que para chegar no próximo patamar, não é com o conhecimento que você tem no que você está agora. Você precisa estar disposto a fazer aquilo que o outro patamar exige. Muito antes de almejá-lo. Se você assume a responsabilidade sobre, entendam o seguinte, ou a gente constrói, ou a gente é escolhido. Basicamente, a gente tem essas duas opções. A gente constrói o que a gente quer para a gente, tá? E isso é autorresponsabilidade, é garra, é correr atrás. Ou a gente espera o momento que a empresa vai precisar da gente e aí a gente fica ali inerte. Bom, pode acontecer, tá? Pode acontecer da empresa precisar, acontece, né, da gente precisar de pessoas, precisar de líderes ou precisar de outros cargos dentro da empresa que até então não existiam e a gente começa a olhar quem é que tem mais habilidades ou quem tem mais afinidade com aquele novo cargo. Mas, invariavelmente, aquela pessoa para ser cotada, ela precisa estar demonstrando algum tipo de característica desse futuro cargo. Se você quer construir, se você não quer perder tempo e não quer ficar parado esperando, você tem que estar disposto a fazer aquilo que o próximo cargo precisa. Gente, se tem um negócio que eu odeio, eu brinco com o RH aqui da empresa, eu brinco, isso é brincadeira, mas tem um negócio que eu odeio, é descrição de cargo. Eu detesto descrição de cargo. Porque isso te limita de uma forma, se limita as pessoas de uma maneira tão grotesca, que a pessoa olha e fala assim, ó, que o meu salário, ele começa com essa função, termina com essa, e seria ótimo se fizesse todas, mas geralmente quando a pessoa tem essa divisão, ela não faz nem o que está escrito lá na descrição. Agora, passou disso, só se eu ganhar um bônus. Pessoal,
Passou disso, é o teu marketing, é a tua estratégia, é a tua construção. Lá na frente, você vai ter mais chance do que quem ficou parado. Então, entender que quando você faz um extra, você também está se apresentando e construindo um espaço diferente para você, que fazendo o básico você não vai garantir. E aí é onde eu falei sobre ser desejado. Trabalha nessa estratégia de mostrar que você dá conta, que você é capaz, que você tem diferenciais, independente do cargo que você está, mas começa a mostrar isso para os seus líderes. E a gente começa fazendo o básico, sabe? A sentar com o coordenador e falar assim, eu quero chegar lá. Meu sonho é, por exemplo, meu sonho é ser analista. Vamos usar um cargo próximo da realidade. Meu sonho é ser analista. O que eu preciso saber e aprender agora para chegar lá? E você vai ser visto. Nesse momento, vai ter um farolzinho apontado para a tua testa. Agora, o tempo inteiro. Daí você tá lá, você já sentou com o teu coordenador. Olha a coerência, gente, que eu falei lá no início. Sentou com o teu coordenador e falou, porque eu quero, porque eu tô afim, porque eu quero muito, quero muito, quero muito. Aí ele fala para você, bom, conversa com fulano, conversa com ciclano, estuda isso, estuda aquilo, começa a pensar, começa a trazer coisas, começa a trazer resoluções, enfim. E aí você passa do lado da mesa da pessoa e ela está mexendo na internet num tempo que ela podia estar dedicando. Aí você observa a atuação, ela não fez nada. Aí você pergunta, e aí, fez os cursos? Aí você fala assim, não, mas é porque eu não tive muito tempo, estou um pouco agarrada. Mas aí a pessoa, né, tem outras atividades, ou tem outros projetos, ou tem outras coisas, enfim. Coerência. Você quer mesmo? Faz por onde? Faz acontecer, mostra que você está engajado, mostra que você está firme na causa, e aí você vai ser visto com certeza. Só para encerrar agora é encerrar mesmo, Rebeca. Nossa Senhora, já são 8. Um comentário geral aí, assim, que eu vi em vários pontos aqui, acho que dá para dar uma resumida, e eu acho que você vai ser ideal para desmistificar essa situação aí. Porque alguns questionam aqui qual a melhor forma, o melhor momento dessa autoavaliação, sem ser taxado como puxa-saco, ou como me aproximar do meu coordenador, do meu líder, sem ser rotulado, porque parece que o próprio funcionário se auto-rotula como puxa-saco. Não vou fazer isso, não vou conversar com o meu chefe, senão vai dar a entender que eu estou puxando o saco. E aí, como ter um bom relacionamento com o seu líder, né? E ainda conseguir apresentar aquilo que você realmente tem para oferecer para a empresa, como profissional. Essa é uma pergunta geral? É isso? Foram umas 4 ou 5 voltadas para comentários e perguntas. Eu tentei dar uma resumidona nisso daí, porque parece que o povo está muito preocupado em ser taxado como puxa-saco. Super legal. Primeira coisa, tá, gente? Se você não quer ser taxado como puxa-saco, não puxa-saco. É tão simples. Não vem com demagogia, com falsidade, com mimimismo e etc, entendeu? As pessoas, elas têm tempo a perder, sabe? E não gasta energia das pessoas para ficar tentando construir coisa que não existe. Eu gosto particularmente, aí é minha opinião, vou deixar isso muito claro. Existe chefe que gosta de puxar saco? Existe, tá? Não vou negar, isso acontece, enfim. Aí é uma perspectiva individual. Você vai ter que saber trabalhar o teu chefe, entender ele, ver quem é essa pessoa, do que ela gosta. E se ela gostar de um puxa-saquismo, se isso for necessário para você talvez ser visto, então puxa saco, mas puxa saco puxando saco, puxa saco falando que você está puxando saco, eu estou tentando te agradar, estou querendo construir uma relação com você. Eu gosto muito desse tipo de transparência. No meu caso particular, e aí, volto a dizer, aí é a minha visão, eu não tenho muito tempo a perder, então não puxa saco, sabe? Agora, chega, conversa, fala, dialoga, abre o peito. Não vem falar que quer uma coisa que você não está construindo, porque, eu volto a dizer, eu vou identificar uma incoerência, aquilo ali não vai bater, tá? Estejam preparados para chegar diante de um chefe de forma coerente,
sabe? Inclusive para virar e falar assim, olha, eu queria ser, mas até hoje eu não me preparei, eu não sei de nada. Não fiz o dever de casa, então eu preciso de algum tipo de direcionamento. Quando você chega com esse tipo de honestidade, você escancara isso, primeiro que você deixa claro que a sua intenção ali não é agradar. A tua intenção é realmente aprender. Se a tua intenção é aprender, um chefe que está dedicado com o resultado da empresa, vamos entender isso. Então, se tem um chefe que gosta de puxar saco, ele não está muito interessado no resultado da empresa, tá? Eu não amo todas as pessoas. Eu gosto de todo mundo que traz resultado, é diferente. Eu não fico preocupada se eu gosto ou se não gosto das pessoas, porque no ambiente profissional, gosto, eu sou apaixonada, né? Enfim, tô falando assim, em termos de critérios profissionais, né, gente? Na verdade, eu sou apaixonada com essa empresa, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a minha análise, meu critério não é se a pessoa é legal, se ela não é, se ela é minha amiga, se ela não é, se é bacana, se ela não é. Entende? Minha análise é resultado. Então, se você chega e traz para mim um puxa-saquismo vazio, isso não vai chegar em nada. Eu vou ver aquilo ali, se o teu chefe está onde ele está, ele sabe pelo menos entender esse tipo de reação. Então, não puxa saco. Agora, se você está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, pelo amor de Deus, o teu salário ele cai na tua conta, quem paga as tuas contas mensais é você, quem vai comprar um carro, quem vai trocar de casa, quem vai botar filho em escola, quem vai poder fazer uma viagem nas férias é você. Ninguém tem conta com nada que você está fazendo. Volto a dizer, as pessoas adoram criticar, todo mundo adora apontar o dedo, adora, né, jogar uma culpa para o lado, mas são pessoas geralmente que estão pouco preocupadas com a estratégia individual. Se você está preocupado, se você está correndo atrás disso, por favor, né? Vou até tirar essa. Agora que eu vi aqui. Pronto. Ótimo. Voltou para nós duas, Gleice. Gente, só para fazer um adendo, eu tenho um projeto de Instagram antigo para falar sobre reflexões de liderança e esse convite me reativou um pouquinho o interesse, então até botei o caminho ali. Tem pouquíssimo conteúdo ainda, não fiquem decepcionados, mas fica um merchan aí para vocês depois me seguirem. Eu vou tentar ser mais ativa por lá também para a gente continuar esse tipo de reflexão. Eu gosto muito desse assunto de liderança, autorresponsabilidade, evolução individual, enfim. E aí, vamos só fechar então uma pergunta. Acho que você só vai parecer ser puxa-saco para o seu chefe se você for com essa intenção, não precisa isso, não vai agregar em nada, não vai fazer a menor diferença. O teu chefe, ele sabe o quanto que você rende, o quanto você produz, o quanto você ganha, o que você agrega de diferente. Ele sabe, ele não conversa com você, mas ele sabe, ele acompanha. Então, ele te conhece já mesmo antes de você bater na porta e falar assim, aqui, deixa eu conversar contigo, entendeu? Então, não perde tempo. Não perde tempo com historinha, não perde tempo com conversinha, não perde tempo tentando se autopromover. Eu tive um funcionário uma vez, só para vocês entenderem, tá? Eu vou usar um exemplo muito legal. Não trabalha mais hoje com a gente, então acho que eu posso usar esse exemplo com muita tranquilidade. Eu tive um profissional que ele pediu para eu fazer uma revisão do TCC dele. Queria, assim, porque eu às vezes faço isso para algumas pessoas na empresa, já fiz, né? Sou formada em jornalismo, tenho muito essa parte de escrita, enfim. E aí ele chegou para mim e falou assim, eu estou muito perdido, estou muito perdido, queria uma orientação sua, queria o teu apoio nisso daqui. E eu, beleza, ok, me manda aí o que você já fez, deixa eu dar uma olhada. E aí ele me mandou um TCC pronto, revisado, todo construído, gramaticalmente correto, tudo encaixado. E aí eu virei para a pessoa e falei assim, você já pediu ajuda para alguém? Eu falei assim, não, a minha esposa, ela é professora de português. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisa da minha ajuda. Você precisa ser visto por mim, é diferente. E para ser visto por mim, você tinha outra estratégia. Isso daqui, para mim, é perda de tempo. Eu falei de forma mais sutil.
ou não, quem me conhece, eu sou um pouco direta mesmo, mas a mensagem que eu vou tentar passar para ele é o seguinte: se você quer a minha atenção, venha e fale isso, converse comigo sobre o que realmente você está sentindo falta e você precisa. Não arrume subterfúgios. Subterfúgios vão ser vistos como uma falsidade, como mascaramento de algo que você quer, mas que você não acha que consegue, você acha que você precisa de alguma estratégia, algum ângulo diferenciado para conquistar. Não façam isso. Entende? Vocês conseguem, vocês podem ir até um gestor e pedir um diálogo aberto, e pedir um feedback, e pedir um direcionamento, desde que vocês realmente precisem, tá? Não vão com falsas intenções, isso vai soar muito mal, ok? Então, é basicamente isso. E aí, Gleides, mais? Acabou? Algum comentário adicional? O pessoal aqui elogiou bastante, agradecendo, então agora acho que dá para a gente fechar aí com as questões, né? E assim, eu gostaria, assim, de te agradecer imensamente, porque veio uma sugestão de alunos, né, que numa visita na empresa, com o professor também que foi lá, então, assim, foi batendo e a gente já tinha tentado agendar em outro momento, mas não deu certo, agora sim a gente conseguiu, né, oficializar, então sua agenda aí permitiu, eu acho que foi muito válido para nós, né, essa sua participação, pelo feedback que a gente está vendo aqui. Então, assim, agradeço aos alunos do curso de Sistemas de Informação, os alunos dos cursos de Engenharia, porque eu estou vendo que o pessoal está aqui e está participando, até o pessoal da Engenharia também, e você conseguiu abordar o assunto, assim, não focar só na TI, né, que é a sua área de conhecimento, então você agregou, assim, conseguiu fechar mesmo o assunto para todo mundo que está aqui. Então, acho que foi show de bola mesmo. Muitíssimo obrigado. Agradecer também ao nosso parceiro, professor Ivan, né, que trouxe seus alunos aí. Então, assim, um forte abraço aí para o Ivan. E que fica assim, a gente conseguiu fechar essa nossa semana aí de lives, acho que com chave de ouro com a sua participação. Muitíssimo obrigado, Rebeca. Acho que você está off, né? Então, pessoal, aí, muito obrigado e até a próxima, né? E em breve a gente marca aí um novo contato. Um abraço a todos. Gleides, caiu de novo. Não, mas acho que eu fechei. Quer dar tchau? Não, dá tempo ainda. Como é a minha conexão, você interrompeu na hora que você estava falando que eu trouxe para um assunto. Isso. Então, provavelmente o pessoal lá não recebeu também o restante dos seus comentários, porque é a minha conexão e ela caiu, então caiu o Zoom. Mete bronca aí, termina aí pra gente. Voltamos? Isso, já está. Estamos de volta, né? Não, então, aí, pessoal, então fica aí o agradecimento à Rebeca, né? Principalmente por ela ter conseguido abordar o tema, né? Para que a gente conseguisse aí cobrir tanto para o pessoal da engenharia quanto para o pessoal de sistemas de informação. E aí foi assim, show. Agradecer aí todos que participaram, os professores, alunos e os nossos colegas de trabalho que estão aí, e os nossos ex-alunos, né? Então, aí um forte abraço para todos e que a gente tenha aí novas oportunidades de trocar ideias. Eu que agradeço, me senti muito prestigiada, é uma honra, sabe? A gente poder passar um pouquinho do que a gente vive, do que a gente tem de experiência, lembrando que é um aprendizado contínuo. Então, assim, talvez eu tenha algo para passar para vocês, mas eu ainda tenho muito que aprender. Então, é uma evolução minha, é uma evolução constante, e é muito gratificante você chegar, você ter essa experiência de poder compartilhar um pouquinho dos seus aprendizados, seus erros, dos seus acertos, enfim. É muito gostoso. Eu te agradeço muito, agradeço toda a coordenação do curso, agradeço a diretoria lá da faculdade, Débora,
Agradeço a todos vocês que possibilitaram esse momento com os alunos. Eu acho uma imensa oportunidade, achei lindo a atitude da instituição de trazer pessoas de fora para estarem, né, conversando, mesmo que remotamente, conversando com as pessoas. De novo, um abraço para o Ivan, não sei se ele está aí ainda, mas um abraço, Ivan, obrigada demais, você está prestigiando a gente, né, trouxe a turma aí de BH para estar conectado aqui com a gente. Eu me sinto realmente muito honrada e muito engrandecida, assim. Muito obrigada, Gleides, e obrigada especial a você, né, por ter feito esse convite e ter acompanhado até esse momento aqui comigo. Foi muito bom. Um abraço aí a todos. Tchau, gente. Sucesso para todos vocês. Até semana que vem, turma.